Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro As Irmãs Blue, da Cocomellers. Uma história intensa sobre família, amor e tudo que a gente finge esquecer. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 7. Lucky. Lucky ficou 2 dias de ressaca, o que era um recorde para ela. No sábado, ela passou quase o dia todo na cama. Ao acordar, encontrou primeiro chá com torradas, então macarrão e paracetamol, e finalmente sopa e bolachas salgadas na mesa de cabeceira, colocadas por Avery ou Tite. O domingo trouxe a inevitável explosão de raiva de Avery, cujo universo de domesticidade enfadonho não fora construído para suportar a invasão de uma bola de canhão como a libertária Lucky. Avery e Lucky tinham brigado muito a vida toda, mas nunca guardaram rancor. Rápidas na raiva, rápidas no perdão. Esse era o jeito delas. Então Lucky ficou surpresa quando Avery não voltou para casa até tarde da noite e foi direto para o quarto sem dizer uma palavra, enquanto ela e Tite estavam sentadas no andar de baixo assistindo a um filme. Lucky se virou e viu a figura de Avery deslizando silenciosa e suavemente escada acima, e sentiu, pela primeira vez, que não conhecia a irmã tão bem como imaginava. Na segunda-feira de manhã, Avery, ainda reticente, saiu para trabalhar, e Tite desapareceu no seu consultório de casa para atender os pacientes, de modo que Lucky ficou sozinha. Ela já não sentia o corpo como se fosse um travesseiro que tivesse sido enchido com pedras e vidro quebrado, depois colocado em uma secadora, mas também não se sentia tão bem. Tinha sido uma daquelas quedas contraditórias que nunca deixavam estabelecer em um lugar por muito tempo. Ela era letárgica e saltitante, ácida, mas doce, em pânico intermitente e alheia a tudo ao seu redor. Passou a semana na cama assistindo desenho animado no notebook e fumando os últimos baseados que tinha conseguido esconder na lingerie do Eurostar. Perto da hora do almoço, Lucky checou o celular pela primeira vez em 48 horas. A tela, ela viu, estava quebrada, mas ainda podia ser usada. Ela esperava por uma mensagem de desculpas de Avery, mas só havia uma ligação perdida e uma mensagem de voz de Bonnie. Uma mensagem em francês de Sabina, que seu cérebro não se empenhou em traduzir, e uma enxurrada de mensagens da boneca Troll, que ela não se deu o trabalho de ler. Lucky percebeu, com um sentimento de decepção, que Avery provavelmente tinha entrado em contato com Bonnie primeiro. Pelo menos era possível confiar que Bonnie não gritaria com ela, embora sua preocupação confusa muitas vezes fosse ainda mais angustiante. Na caixa de entrada havia um e-mail da sua agente, de 2 dias antes. Ela viu o assunto. Precisamos conversar. E o deletou sem abrir. Então voltou para a mensagem de voz da Bonnie. Ela deu play e colocou o telefone perto do ouvido. Oi, Lucky. Só para saber como você tá. Avery disse que você teve uma noite um pouco difícil. Eu tô aqui se você quiser conversar ou se não quiser também. Qualquer coisa. Uma pausa durante a qual Lucky podia sentir o desconforto da irmã. Ela não era de falar muito, nem nas melhores situações, mas uma mensagem de voz, um monólogo forçado, era para Bonnie o equivalente a vestir um urso com um tutu e fazê-lo dançar. De toda forma, eu tô em Nova York, o que Avery já deve ter dito. É estranho estar aqui sem você. Seria ótimo ter você aqui. De verdade. Mas sem pressão, tá? E, eu tô treinando na Golden Ring de novo. Acho que vou ficar aqui até a mamãe e o papai venderem o apartamento. E depois eu vou decidir o que fazer. Eu ainda não olhei as coisas da Nick, mas vou guardar o que você quiser. A não ser que você queira vir e pegar pessoalmente. O que acha? Mas, então, como eu disse, sem pressão, tá? É isso, eu acho. Me liga de volta. Lucky sentou-se na cama desfeita e deu play novamente. Então Bonnie estava lutando boxe outra vez. E aqui em Londres, Avery ia ter um bebê. Todo mundo estava seguindo adiante com a vida, exceto ela.
Mas Bonnie a queria lá. Era óbvio. Sua irmã quase nunca pedia nada, mas tinha pedido para ela ir. Sem pressão. 2 vezes em uma mensagem. E era como se Avery não a quisesse ali. Com a súbita onda de alívio que sempre sucedia a uma possibilidade de fuga, Luck checou o aplicativo da companhia aérea em seu telefone de tela partida. Ela tinha milhares de milhas acumuladas dos seus anos de viagens, e havia um lugar em um voo que partiria da tarde do dia seguinte. Passou rapidamente pelo processo de pagamento, então enviou as informações do voo para Bonnie só com uma carinha sorridente e beijos no corpo do e-mail. Era melhor não detalhar tudo o que havia acontecido aqui até ela estar mais uma vez na presença de Bonnie. De longe, a irmã mais compreensiva. Isso a deixava com um pouco mais de 24 horas em Londres, uma cidade que claramente não tinha grande influência sobre ela. Seria bom ir embora daqui, ela pensou, e mostrar para Avery que ela não iria ficar rodeando à espera do perdão como um cão chutado. Isso faria sua irmã mais velha acordar. Se havia alguma coisa em Luck, era mestre de verdade, era ir embora. Luck zanzou pelas escadas até chegar na cozinha, mas ela não tinha fome. Gostaria de ter trazido o violão, mas ele tinha ficado em Paris. Pela primeira vez, ela se preocupou vagamente com o que viria a seguir. Com certeza, ela iria a Nova York ajudar Bonnie com o apartamento. Mas e depois? Ela sabia que não queria mais ser modelo, mas pelo menos era algo para fazer. Era sobre isso que as pessoas não falavam, o quanto na vida era só preencher o tempo. Seus anos foram divididos em conjuntos específicos de estações por muito tempo. O giro semestral por Nova York, Londres, Milão, Paris, e então a semana de alta costura sempre em janeiro e julho. Sessões de fotos em estúdios em Nova York, nos parques em Berlim, no alto de arranha-céus em Hong Kong, nas praias de Bali. Durante tantos anos, ela esteve ocupada demais, com tanto jet lag ou chapada demais para sentir qualquer coisa direito. E agora, ela queria sentir o mínimo. Não havia nada para distraí-la. Ela abriu a porta da geladeira e fechou-a novamente com uma onda de náusea. A pior parte eram os flashes das lembranças de sexta-feira à noite. Fragmentos se iluminavam como fósforos acesos e logo apagados. Ela estava dançando nos faróis duplos de um táxi. Ou estava caindo. Mãos agarravam seu peito emplumado. Ela era um pássaro sendo depenado. Estava empurrando o motorista para longe, ignorando os gritos dele, escapando dele para escalar os degraus de forma furtiva e desabar na porta de Avery. Luke abriu as portas francesas da cozinha e foi até o jardim. Fazia um dia claro e bonito. Ela acendeu um cigarro e o tragou. O bebê da Nick. Essa era a parte da noite que ainda estava fora do seu alcance. Alguém a havia chamado de bebê da Nick. Uma pessoa naquela festa conhecia Nick. E Luck não conseguiria parar de pensar nisso até descobrir quem era. Ela pegou o telefone e ligou para a boneca Troll, que atendeu no segundo toque. Ai, meu Deus! Achei que você estivesse morta, ela disse. Olha, desculpe pelas mensagens que eu te mandei, tá? Eu estava fora de mim. Sem problemas, Luck respondeu. Eu fiquei lá, envergonhada no dia seguinte. É sério, tudo bem, Luck garantiu. Eu já esqueci. Isso era uma meia-verdade, já que ela não tinha nem se dado ao trabalho de lê-las. A boneca Troll exalou com alívio. Ai, lendária. Então, quando você vai embora? Posso te ver outra vez? Eu vou para Nova York logo. As coisas estão estranhas com a minha irmã. A advogada? É. Por que você não vem ficar comigo? Eu adoraria. Luck suspirou e revirou os olhos. Ela fez o máximo para parecer educada. Eu não quero te dar o trabalho. Você não me daria trabalho, me daria prazer, como no paraíso. Luck optou por ignorar essa parte. Olha, eu queria te perguntar, sabe aquele lugar em que fomos na outra noite? Você tem um endereço? Eu perdi uma coisa e queria saber se está lá. Sua camiseta? Tá comigo. Eu dormi com ela ontem à noite. Que triste, não? Ela fez um som inspirado de humilhação, ou talvez de esperança. A Flopsy disse que você pode ficar com boa de plumas por falar nisso. Eu não me importo com a camiseta. Eu tô procurando outra coisa.
As drogas? Tenho certeza que você já usou todas, baby. Você pode só me dar o endereço? A boneca Troll cantarolou no telefone. Se eu te der, você vem me ver depois? Lucky ficou em silêncio, até que ouviu um pequeno suspiro de derrota da boneca Troll. Vou mandar agora. Obrigado, eu agradeço. Eu juro, a boneca Troll disse com tristeza. Você é pior do que qualquer garoto, Lucky. Lucky passou a tarde em um pub escuro, com painéis de madeira e escondido em uma das ruas sinuosas perto da casa de Avery. Hampstead era sempre tão pitoresco que era difícil não se encantar com o bairro, especialmente quando o sol estava brilhando e continuava assim até as 9 horas da noite. Especialmente quando o pub, com as treliças forradas de era, parecia algo saído de um livro de histórias do século XVIII. Especialmente quando havia um jovem barman, de aparência nada má, e que estava em uma escola de pintura figurativa, ele garantiu a Lucky, servindo-lhe cervejas grátis em troca, ao que parecia do prazer de poder lançar seu olhar treinado sobre ela. Lucky passou umas boas horas alegres bebendo e jogando dardos em troca de cigarros com um bando de homens ingleses mais velhos e bronzeados, enquanto era observada ansiosamente pelo barman fascinado. Ela saiu para fumar e verificou o telefone. Outra mensagem da agente. Instigada pelas cervejas e sentindo a impenetrabilidade líquida que vinha na primeira onda de uma nova bebedeira, ela deletou a mensagem sem lê-la. Pela primeira vez, desde que tinha 15 anos, estava desempregada. Para comemorar, entrou de novo para mais uma rodada. Quando foi embora do pub, ela tinha ganhado 5 cigarros e já era tratada pelo primeiro nome por um bando dos melhores aposentados de Londres, sendo que todos concordavam que ter emprego era um completo desperdício de tempo. Lucky pegou o ônibus que fazia todo o trajeto até o clube para matar o tempo, um trajeto que ocuparia boa parte das 2 horas. A novidade de estar na parte superior de um ônibus de 2 andares não passou despercebida por ela. Ainda mais porque conseguiu pegar os 2 privilegiados bancos da frente. Esparramou as pernas longas pelos 2 assentos de modo a espantar qualquer possível vizinho. Com essa vantagem, através da enorme janela de acrílico, ela podia observar Londres sem se desdobrar sobre uma dosável de árvores frondosas. Diferente de Nova York, em que o calor era considerado um direito de maio a setembro, todo dia quente de verão em Londres era especial e fugaz. Mulheres com vestidos coloridos que elas esperavam um ano inteiro para usar entravam e saíam das lojas. Homens descalços chutavam bolas de futebol em parques verdes enormes. Os mais velhos de manga curta relaxavam na parte externa dos cafés, com cachimbos de narguilé na mão. Lucky via tudo do seu poleiro com distanciamento que só lhe era possível depois de várias canecas de cerveja. Ela estava perfeitamente bêbada, ainda consciente, mas não completamente dentro do espaço e tempo. A palavra em que ela conseguia pensar para seu estado era desarmada. Ela era um balão quase escapando da mão gananciosa do mundo. Enquanto o ônibus serpenteava pelas ruas manchadas de sol, ela se reencostou no assento e pensou em Avery. A irmã era tola por desistir de tudo isso e viver o tempo todo na realidade. Avery tinha ido longe demais por ter se viciado em heroína. Esse foi seu erro. Ela poderia ter ficado com os clássicos: bebida, maconha, cocaína, comprimidos e uma psicodelia ocasional. Como Lucky, que sabia o que estava fazendo. Ela podia lidar com suas cagadas, pensou com satisfação alcoolizada, o que significava que, ao contrário de Avery, ela nunca teria de parar. Uma brisa morna rodopiou das portas então abertas do ônibus até o andar de cima. A agitação da cidade, da vida em geral, parecia bem longe, lá embaixo, como um pássaro na segurança do ninho. Lucky apoiou os óculos de sol no nariz, escondeu o queixo no peito e apagou. Ela não estava sonhando. Era mais como se lembrar. A gravação foi em um estúdio no centro, perto do rio Hudson, do qual ela gostava porque havia máquinas de pebolim no saguão e ela podia jogar nos intervalos entre as gravações. Ela era melhor no pebolim do que na passarela, pensou. Aquele dia foi especialmente ruim porque ela tinha falas. Ela estava lendo uma folha que o assistente do diretor segurava atrás da câmera,
mas continuava errando. Ela não era boa na leitura em voz alta e sempre a evitava na escola. Não porque não soubesse ler, mas porque ficava tão nervosa que se esquecia de respirar. Tudo bem. Vamos tentar de novo, disse o fotógrafo. Sem pressa. Mas, quanto mais constrangida ela ficava, mais difícil era recuperar o fôlego. As luzes estavam muito quentes e ela podia sentir gotas de suor se aglutinando no lábio superior. Isso não ficaria legal. Ela queria limpar o rosto na manga, mas como estava com vestido de seda, era provável que isso também não fosse permitido. Queria que todos piscassem simultaneamente para lhe dar, no mínimo, 1 segundo para enxugar o rosto. Mas os olhos de todos permaneceram sobre ela. Nunca lhe ocorreu que poderia pedir um intervalo. Ela estava tentando secar o rosto discretamente com o dorso da mão quando ouviu risadinhas de 2 das estilistas que estavam perto das araras. Ela olhou para lá e viu as 2 trocando um olhar que dizia: surpresa, surpresa, uma modelo que não sabe ler. Não era a primeira vez que ela tinha visto, por acaso, o desprezo logo abaixo da superfície de outras mulheres. E nem seria a última. Ela tinha quase 1,80 m e pesava 55 quilos aos 15 anos. Ela era o padrão de beleza a que as mulheres estavam submetidas. E, consequentemente, ou não, elas a odiavam por isso. Bem-vindas ao clube, ela queria lhe dizer. Ela se odiava também. O fotógrafo lançou um olhar de avaliação. Então, para seu alívio, ele sorriu para ela. Ele tinha longos cabelos cor de areia e o ar despreocupado e alegre de quem tinha sido criado em meio à abundância do sol e dinheiro. E Luck também fora informada pelo maquiador, ansioso, que ele tinha começado a namorar uma supermodelo famosa. Luck entendeu que ele era muito importante e escutou muitas vezes da agência como ela teve sorte em ser escolhida por ele logo no primeiro ano de carreira. Ele se afastou da câmera e lhe deu outro sorriso encorajador. Sabe de uma coisa? Ele disse. Vamos só tirar algumas fotos. Na verdade, por que não esvaziamos o set por 1 segundo? Só eu, você e o meu assistente Jared aqui. Luck concordou com a cabeça, aliviada, e viu cabeleireiros, maquiadores, estilistas e vários membros da equipe começarem a se afastar para esperar na área de alimentação, onde eles ficariam, sem dúvida alguma, falando dela. Posso só fazer uns ajustes? Pediu uma das maquiadoras, correndo em direção a ela para secar-lhe o rosto e cobri-lo com uma fina camada de pó. Boa sorte! Ela sussurrou sem entusiasmo e desapareceu também. O fotógrafo pegou a câmera e piscou para ela com alegria. Tudo bem, meu amor, ele disse. Vamos começar com você em pé. Ele andava em círculos em volta dela, tirando fotos, e Luck se movimentava com ele instintivamente. A verdade é que ela era um talento natural. Quando Luck via as fotos depois da sessão, sempre se surpreendia por parecer tão diferente em comparação a como se sentia sendo fotografada. Parecia madura, completamente à vontade e segura de si. Parecia uma mulher. Você está indo muito bem, Lucy, o fotógrafo incentivou. É Luck, ela sussurrou, então acrescentou automaticamente. Perdão. Luck, é claro. Ele demonstrou o erro ao bater na testa. Esse nome é perfeito para você. Quantos anos você tem, Luck? 15. Ela disse, depois retomou no rosto um olhar de inescrutabilidade sem expressão. Uau! Eu diria que você é mais velha pelo jeito como se comporta. Você deve ter uma alma antiga, Luck. Luck tinha certeza de que sua alma também tinha 15 anos, mas a sentiu assim mesmo. Eles continuaram com as fotos por mais algum tempo. O rosto do fotógrafo obscuro por trás da câmera, e Luck se concentrando em parecer sexy, mas um pouco assustada, como tinham lhe ensinado. Quando ele parou de repente, ela ficou com medo de que ele fosse dizer que não estava dando certo e a mandasse para casa. Mas, em vez disso, ela passou a mão pelo cabelo e sorriu. Certo, eu quero tentar mais uma coisa. Ele entregou a câmera para o assistente sem desviar o olhar dela. Vamos tentar a Pentax com preto e branco. Ele a chamou para perto. Você se importa de se ajoelhar?
Ela hesitou, e o fotógrafo se dirigiu ao assistente. Desculpa, Lucky, eu devia ter pensado. Você poderia arranjar alguma coisa, Jared? Uma almofada ou qualquer outra coisa? O assistente pegou uma toalhinha na cadeira de maquiagem, dobrou-a e a colocou no chão na frente dela. Proporcionava o mínimo de estofamento entre suas pernas e o chão de concreto, mas